Meus irmãos, a paz e a graça, Cleiton Souza mais uma vez, agora para abordar acerca de um novo livro, né? Um novo livro bíblico, dessa vez acerca do profeta Oséias. Misericórdia, que história magnífica! Deus nos separou, hein? Para que possamos entender o curso e a trajetória que todo o povo de Deus passou lá tão bem retratada do Antigo Testamento, tá bem? Então o título de hoje é acerca do profeta Oséias, por amor ao sagrado, casou-se com um profano, né? Então, por amor ao sagrado, casou-se com um profano. Daqui a pouco vamos entender o porquê desse título, tá bem? Fazer uma oração aqui para que Deus nos abençoe nessa nova empreitada e para que Ele nos fortaleça, né? Neste domingo, nessa manhã de domingo, para que seja fortalecido tanto o aprendizado quanto o ensino. Ou tanto o ensino quanto o aprendizado, tá? Maravilhoso Deus, Pai querido, ó Pai, obrigado por mais uma oportunidade. Em mais um domingo estamos aqui para abordar acerca do Santo Livro, né, da Bíblia Sagrada, e poder abordar acerca da história de um livro maravilhoso. Peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa empreitada, que o Senhor possa me capacitar para esta missão e que, no abrir de minha boca, apresente o correto ensinamento e que esse ensinamento possa frutificar no coração dos meus irmãos e assim eles possam ser engrandecidos na fé acerca deste livro maravilhoso. Amém? Meus irmãos, vamos lá falar sobre o livro do profeta Oséias, né? Como já mencionei, por amor ao sagrado, casou-se com o profano. O livro de Oséias é o 28º livro da Bíblia. É um livro composto por 14 capítulos. 14 capítulos. É um livro até maior do que o livro do profeta Daniel, né? Um fato bastante interessante. Mas ele está em nossa Bíblia, catalogado como o primeiro dos últimos profetas, ou o primeiro do bloco dos chamados profetas menores, porque os profetas maiores quais são eles? São 3, Isaías, Jeremias e Ezequiel, tá? E depois vamos ter um bloco com 12 profetas, chamado de profetas menores, que por sinal eu não gosto dessa nomenclatura, porque dá uma ideia de inferioridade. Não existe qualquer inferioridade em relação aos 3 profetas inicialmente mencionados, e os 12 últimos, que por sinal os 12 últimos são maravilhosos, mas eles são classificados assim, como profetas menores, dado a brevidade, né, das profecias e dos assuntos retratados, ou seja, são livros menores, né? Um exemplo de Oséias, por mais que tenha 14 capítulos, mas tem capítulos com 5 versos, enquanto de Daniel é a partir de 28, 30, 40, são capítulos gigantescos. Isaías com 66 capítulos, só para você imaginar. Resumindo, todos os 12 profetas, eles corresponderiam a apenas 25% do que Isaías escreveu. Então, por isso que eles são chamados de profetas menores. Mas, como já desde aulas anteriores, eu gosto de chamar eles de os últimos, né? Ou os 12, né? Como assim é mencionado. Lembrando, ele é profeta menor porque escreveram menos, né? Lembrando que na Bíblia hebraica, né, o profeta Oséias, ele está apenas no grupo dos 12. No nosso vai ter os 12 profetas, começando com Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Jonas, depois Naum, Sofonias, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, e faltou só mais um, hein? Que é esse aí que eu esqueci. Deixa eu ver, Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Jonas,
Obadias, Naum, Sofonias, Abacuque, Ageu, Malaquias e Zacarias. Né? Zacarias e Malaquias no final. Esses são os 12 profetas, tá bem? Então, para iniciar essa aula, eu peço por gentileza que abram a Bíblia, as nossas Bíblias, em Oséias, capítulo 2. Vamos ler do capítulo 13 ao capítulo 20. Porque aqui exatamente ele nos dá uma ideia do que se trata o livro, né? Não é o versículo-chave, o versículo-chave não está nesse contexto, mas é um texto muito importante. Livro de Oséias, capítulo 2, verso 13. Vamos ler do capítulo 13 ao capítulo 16 e, para finalizar, capítulo 19 e 20, tá? Então, se diz Oséias, capítulo 2, verso 13, né? Ela, quem é ela? Deus considera a nação de Israel como sua esposa. Então ele fala, ela, minha esposa, a nação israelita, me abandonou e adorou as imagens do Deus Baal e queimou incenso como oferta a ele. Ele também enfeitou com anéis e joias e correu atrás dos seus amantes. Por causa de tudo isso, justamente deles se arrumarem, ou seja, fazer o culto a Baal, eu castigarei esta nação. Eu, o Senhor, estou falando. Verso 14. Deus disse ao povo de Israel, vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela as suas plantações de uva e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então, ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. E mais uma vez, ela, a nação israelita, me chamará de meu marido, em vez de me chamar de meu Baal. E aí eu convido a todos para ir para o verso 19. Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Amém? Essa palavra aqui já nos dá uma ideia do que vamos discutir no livro de Oséias. Porque Deus, ele aqui passa a apontar que ele seria o marido e a esposa seria a nação israelita. Mas a nação israelita acabou se afastando de Deus e passando a cultuar os deuses cananeus, que é o chamado Deus Baal. Então, em razão disso, Deus considera essa traição à aliança como uma infidelidade. Em razão desta infidelidade, Deus mandaria um castigo. Que castigo seria esse? A destruição no ano de 722 anos antes de Cristo, quando os assírios justamente iriam destruir a Samaria e a nação israelita, iria levar o povo cativo e iria espalhar por todo o mundo. Então, esta é a ideia primordial do livro. Quando ele falar em esposa, ele fala da nação israelita. Quando ele falar de marido, ele está falando dele mesmo, Deus. E a ideia de infidelidade é esta, de deixar Deus e cultuar o Deus cananeu, que é o Baal. Tá bem? Então, em razão disso, ele vai determinar que o profeta se case com uma prostituta, para fazer uma simbologia, ele faz uma simbologia, justamente desta traição da nação para Baal. O que posteriormente essa prostituta vai trair o profeta lá no capítulo 1, ele casa com a prostituta, tem 3 filhos. Depois, no capítulo 2, a prostituta trai ele. A partir desta traição, existe Deus, menciona que ela acredita que tudo que ela tem, que quem deu foi o Deus Baal, e Deus diz, olha só, eu lhe dei tudo, e você, de uma forma, além de me trair, você acredita que tudo que eu lhe dei, você acha que foi Baal que lhe entregou. No capítulo 3, ele já vai justamente ter uma reconciliação com aquela mulher, quando Deus determina, vai lá e compre a mulher, mas não mantenha relações sexuais com ela. Por quê? Porque essa ideia de pureza
essa ideia de abstinência, né, amorosa ou sexual, daria uma ideia quando o povo israelita seria levado cativo por meio da Síria, seria espalhado por todo o mundo, quando então lhe procurariam seus amantes, quando procuraria justamente satisfazer os seus desejos, não o encontraria. Então, somente quando Deus determinasse a restauração de Jerusalém, que todos esses israelitas voltariam. E quem é que faz isso? Como já lemos aqui, Deus faz isso através do imperador Ciro, né? O imperador Medo-Persa Ciro, que vai lá e dá um decreto, faz um decreto para todo o império, para que todos aqueles que cultuassem Deus pudessem voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo e reconstruir a cidade. Tá bem? Isso tudo nós já falamos. Então, esta é a ideia primordial do livro de Oséias. Bem tranquilo, é um livro, em razão dessa ideia que o profeta tinha que casar com a prostituta, por pouco ele também não saía do rol dos livros sagrados, né? Porque muitos judeus não conseguiam entender esta mensagem, porque entendia que era uma impureza, era justamente um profeta casasse com a prostituta e ter com ela, apesar que a Bíblia fala que a prostituta teve 3 filhos enquanto esteve casada com Oséias, mas provavelmente esses filhos eram filhos da prostituição, porque em diversos momentos Oséias, no livro dele, vai mencionar, chamando os israelitas de filhos da prostituição, filhos da prostitutas, ou seja, são bastardos, não são filhos de Deus, porque não são filhos da luz, não é filho de Jeová, porque não segue os seus testamentos, as suas ordenanças, os seus mandamentos. Tá bem? Então, esta é a ideia primordial. Então, em razão desta impureza que Deus determina o profeta, por pouco ele não estaria fora do livro, da relação dos livros sagrados. O que seria um grande erro, né? Porque, sem dúvida, Deus apresenta a mensagem de diversas maneiras, de diversas formas. E essa foi uma forma muito inusitada e até mesmo linda, porque justamente você mistura o sagrado com o profano para demonstrar essa simbologia para todo o povo de Deus. Tá bem? Muito bom esse livro, o qual recomendo a leitura, tá? Então, Cleiton, qual é o propósito do livro de Oséias? O propósito é muito simples. Ele visa mostrar o amor de Deus pelo seu povo pecador. Porque a todo momento ele vai dizer, olha, o juízo vai chegar, vocês estão andando errado, vocês são muito orgulhosos, vocês são pecaminosos, vocês são idólatras. Mas praticamente, a todo momento, nos capítulos finais, se vocês lerem o capítulo 11, o capítulo 12, 13 e 14, vamos ver a ideia de... Deus vai dar a ideia de restauração da nação israelita, justamente quando eles iriam chamar Deus, reconhecer Deus como um único Deus, iriam voltar para casa, e justamente a nação de Judá e a nação de Israel seriam uma nação única novamente, né? Então, esse propósito é que ainda que haja infidelidade, ainda que haja o erro, ainda justamente que andemos num caminho pecaminoso, ainda assim Deus tem um amor incondicional, não só pelo seu povo, mas por toda a humanidade. Não? Então, essa ideia de amor de Deus por todo o seu povo, ainda que ele seja pecador. Tá bem? Quem é o destinatário desta mensagem? É justamente o reino de Israel. Israel e indiretamente o reino de Judá. Que daqui a pouco vamos entender em que momento histórico vamos estar. Por que é Israel do Norte? Lembrando, né, gente, aquela velha historinha que eu sempre comento. Vai ter Adão e Eva, vamos ter Noé, vamos ter Abraão, vamos ter Isaac, vamos ter Jacó, vamos ter justamente os 12 filhos de Jacó, vamos ter José no Egito, depois o Egito escraviza, vê o libertador Moisés consegue libertar o povo do Egito, ir para a terra dos cananeus, chegando lá, Moisés morre, Josué, depois vem os juízes, que são os líderes tribais e regionais, né? Depois vem Samuel, depois vem os 3 reinos unidos, cada um reinando por 40 anos. Samuel, Davi e Salomão. Salomão se torna idólatra. Quando Salomão se torna idólatra, o reino de Salomão é dividido em 2 partes.
uma parte com 2 tribos e outra com 10 tribos. Essas 10 tribos aqui, justamente, que a 2 tribos ficou com seu filho Roboão, e as 10 tribos com Jeroboão. Jeroboão, a partir daí, passa a estabelecer a idolatria no reino de Israel. E aí onde é que está o problema? Porque é justamente nesta nação israelita, onde vamos ter primeiro Elias, depois vamos ter Eliseu. Eliseu, vamos ver a história dele, finaliza lá em 2 Reis, capítulo 13. No 2 Reis, capítulo 14, vamos encontrar a história de Jonas. Depois, Jonas, né, aparece em 2 livro de Reis, conversando com o rei Jeroboão II. E é justamente no reinado de Jeroboão II que Oséias passa a apresentar esta mensagem para o reino do norte, reino de Israel. Um reino totalmente idólatra, porque a tentativa era fazer com que aquelas pessoas voltassem para Deus novamente, tá bem? Então, este é o recorte. Se no recorte anterior, que falamos sobre Jeremias, Ezequiel e Daniel, que foi logo no período que a Babilônia chegou. Aqui não. Lá estamos por cerca de 586. Aqui vamos estar em 715 a 722, que era o período em que a Samaria e a questão do reino israelita é destruído. Tá bem? Então, esse é o recorte histórico. Aqui, a Bíblia dá um certo recuo na história, porque a Bíblia ela não está organizada cronologicamente, ela está organizada de acordo com a natureza literária. Tá bem? Então, por isso, lembrando, porque Oséias é o primeiro dos 12 profetas, porque ele é o livro mais extenso entre os 12. Ele tem 14 capítulos, ele juntamente com o livro de Zacarias, que tem 14. Mas como Zacarias é um profeta da restauração, teve que ficar no final da reconstrução, da reconstrução. Já está no período finalzinho. Então, Oséias ficou como o cabeça dos 12 profetas, dos 12 últimos profetas, porque foi o que escreveu mais, e de forma muito magnífica. Tá bem? Então, o destinatário da mensagem de Oséias Israel, é o reino de Israel, o reino do norte, tá? E tem como destinatário todo o povo de Deus por todo o mundo, que depois ficou largado lá, é tanto chamado que as 10 tribos perdidas, porque ninguém sabe por onde ficou, porque foi solta pelo mundo, porque o Império Assírio era assim, ele dominava e os cativos ele faziam a distribuição no reinado, enquanto os babilônios dominavam e trazia para si, para beber da cultura e fortalecer ainda mais a sua cultura. Já a cultura do Medo-Persa, que foi o segundo império, a ideia era conquistar, mandava para casa e agora pague meu imposto, que inclusive foi repetido pelo Império Romano. Tá bem? Versículo-chave, Oséias capítulo 3, verso 1, o qual convido, por gentileza, você abra a sua Bíblia. Oséias capítulo 3, verso 1. Em Oséias, capítulo 3, verso 1, que é o versículo-chave para entender justamente o que é a mensagem apontada pelo profeta Oséias é essa. O Senhor Deus falou de novo comigo e disse, vá, profeta, e ame uma mulher adúltera, uma mulher que tem uma amante. Ame-a assim como eu amo o povo de Israel, embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. Aqui nos dá a ideia. Primeiro, a missão que o profeta não tinha apenas que casar com uma prostituta. Ele tinha que amá-la, né? Esse amor, né? Lembrando que, apesar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a ideia de amor, já até no Novo Testamento, tinha 3 simbologias, né? O amor ágape, o amor eros e o amor filhos, né? Filia. O amor ágape, o amor incondicional, o amor entre o homem e a mulher, o amor eros, o amor sexual, o amor mais de atração, de desejo, o amor romântico, e o amor filia, que quer dizer, o amor filia, que quer dizer o amor de fraternal, o amor de amigo, o amor de companheiro, aquele era o amor que ele tinha que ter de homem e mulher, aquele amor de atração física, de marido e mulher, e amá-la como tudo, para fazer
esse amor ágape, né, que faz essa referência ao amor divino, o amor que Deus tem pela humanidade. Então Deus fala, vá lá, vá profeta, case com aquela mulher, ame-a, para que ainda assim, fazendo uma referência como eu amo o povo de Israel. E como já mencionei, ele casa-se com Gomer, Gomer vai trair ele, assim como a nação israelita traiu Deus, porque ainda que Deus tenha feito aliança com o povo de Deus, lá, vamos apontar lá em Deuteronômio, apontando, ainda que houvesse aquela aliança, inclusive a Arca da Aliança, é a instrumentalização dessa aliança de Deus com o homem. Então, ainda que houvesse aquela aliança, aquele casamento de Deus com o seu povo, com a nação simplesmente se torna infiel, porque deixa a aliança de lado e vai cultuar outros deuses, tá bem? Então, o versículo-chave é Oséias 3, capítulo 1, tá bem? Principal doutrina do livro de Oséias é o amor incondicional de Deus pelo povo da sua aliança, né? Isso é a ideia primordial. Você tem que ler o livro sob esse enfoque, até porque ele vai repetir isso a todo momento. Capítulo 6, verso 1 a 3, capítulo 11, de 1 a 12, ele vai apontar de forma específica acerca desse amor incondicional a um povo transgressor, a um povo infiel, tá? Quanto ao título, o título vai tem sua origem no personagem principal, central, que é justamente Oséias. Não temos muita informação a respeito de Oséias, apenas o livro e o capítulo 1. E o capítulo 1, verso 1, que vai tratar a respeito deste homem, mas não temos muita informação a respeito dele, apenas que ele é filho de Becrim, que daqui a pouco vamos abordar a respeito. O significado do nome Oséias quer dizer salvação, né? Até porque ele vai oferecer inclusive ele encarna a ideia do próprio livro, o nome dele, né? Porque ele vai a todo momento apresentar juízo, é um dos livros mais singulares nesse sentido. Porque o livro de Oséias, ao mesmo momento que ele apresenta o juízo, ele apresenta a salvação. Você vai ver lá que no capítulo 1, do verso 2 a 9, ele vai vocês vão receber o castigo, vocês vão ter problema. Já vai no capítulo 1, verso 10, Deus vai te salvar. Ainda assim, no final, você vai ser chamado de meu povo, você vai me adorar. Capítulo 2, mesma coisa, de capítulo 2, verso 2 a verso 13, ele vai a todo momento batendo. Vocês vão ser castigados, vocês vão ser castigados. No verso 14, mas Deus te ama, Deus vai te oferecer a salvação. É engraçado que ele até brinca, dizendo que Deus chamaria o povo como o rugido de um leão. Então, todo o povo do mundo se reuniria de novo, formando uma única nação de Judá e Israel, voltaria a ser uma única nação para adorar o nosso Senhor Deus. Tá bem? Isso acontece justamente no momento da restauração do templo. A segundo momento, é um livro carregado de muitos símbolos, né? Muitas imagens acerca da vida cotidiana. Deus, ele é representado como esposo, Deus é representado como pai, Deus é representado como leão, como leopardo, como um urso, como uma ursa, né? Que é como fosse tentado tirar o filhinho dele, que iria destroçar o povo de Deus no momento da tribulação, porque quando os assírios chegaram, os assírios saíram destruindo tudo, né? Não teve essa discussão, não. Deus vai ser comparado a um orvalho, a coisa mais linda do mundo, né? Porque o tempo de Israel é um local que não tem muita chuva, salvo no local lá da Galileia, que tem as plantações e tudo, mas justamente na parte da Judéia, que é a parte do sul de Israel, não chove muito. Então o orvalho é muito importante. Que é justamente no cair da noite, aquela umidade, né? Que promove vidas. Então, isso é uma grande importância nesse livro, uma filosofia muito linda, apresentada no livro de Oséias. Então, Deus é orvalho, Deus é chuva de bênçãos, que provavelmente viria os lírios, viria a oliveira mais linda, com galhos, justamente para proteger o povo. É uma coisa mais linda, é um livro muito simbólico, né? Ele também vai apontar Deus como traça. Ele diz, olha, eu serei traça para Israel e um câncer como Judá, dizendo justamente como iria destruir a força, como iria destruir esses dois povos. Já Israel é simbolicamente representado como a esposa, já se Deus é o marido, a nação israelita é a esposa, né?
como esposa, com uma pessoa doente, com uma vinha, né, que é uma plantação de uvas, com uma mulher em trabalho de parto, que ele vai comparar a condição de Israel com uma mulher em trabalho de parto e que a criança simplesmente não quer nascer. Ele vai dizer, o tamanho do seu desespero vai ser esse. Igual a mulher em trabalho de parto, a criança se segurando lá na barriga, lá, dizendo, não vou sair, causando tamanha tribulação. Então, esse é o apontamento, mais ou menos. Vai apontar o povo de Israel como um pão mal assado, né? Um pão que fica todo bonito por fora, mas por dentro está cru. Por quê? Por fora mostram a religiosidade, porque eles ainda praticavam todos os padrões de religiosidade, eles iam cultuar Deus, eles faziam oração, mas José disse que eles se jogavam no chão, eles se cortavam, mesmo encaminhando a mensagem para Deus, destinando a Deus como o destinatário, se jogava no chão, ele cortava, ele vai dizer, isso aí é coisa de louco, né? Isso aí não dá. Vai comparar uma palha, uma fumaça, um cisco numa correnteza. Então, é muito simbólico. Então, o livro é muito lindo, com uma literatura muito fácil. Esse livro também vamos encontrar dois termos bastante interessantes. Um deles, aquele, já ouviu falar? Aqueles que semeiam o vento colherão tempestade, né? Isso vem justamente do livro de Osés. Vamos encontrar no capítulo 8, verso 7. Vamos encontrar aqui, Osés, capítulo 6, verso 6, sobre um dos postulados que eu acho mais lindo do cristianismo, que é justamente adotado por Cristo, lá em Mateus, capítulo 9, verso 3, vai dizer o quê? Misericórdia quero, sacrifício não. Quero sua obediência. Quero que você pegue os mandamentos, os estatutos de Deus, escreva no seu coração e coloque em sua mente para que você siga as ordenanças de Deus como farol. E não unicamente você se amparar porque você paga dízimo, porque você dá oferta, porque você faz jejum. Não é exatamente não é somente isso. Então ele fala, porque o povo israelita fazia esses atos e acreditavam que estavam agradando a Deus. Deus disse, não adianta. Vocês se embebedam, vocês fazem sexo com prostitutas do tempo pagão, vocês matam, vocês roubam, então é complicado. Então aqui era um momento de ele dizer, olha, misericórdia quero, sacrifício não. Então um dos postulados mais lindos que tem aqui no livro de Osés. O livro de Osés também tem uma profecia bastante interessante a respeito do Cristo, que é aquele momento em que Cristo vai para o Egito, tem conhecimento acerca de Arquelau, e justamente que é um rei perverso, então Cristo foge com a família para o Egito. Vai estar, salvo engano, em Lucas capítulo 3. Osés também é um dos profetas a respeito disso. Tá bem? Quanto à autoria, o livro de Osés é a única fonte de informação sobre o autor, porque ele não é mais mencionado diretamente na Bíblia, né? Mas, para apresentar Osés, eu peço por gentileza que abram suas Bíblias no Osés, capítulo 1, verso 1, para te dar uma lida do que quem é Osés, não vai falar muito, mas é a indicação que a Bíblia nos dá, né? Então, vamos dizer Osés, né? Osés, capítulo 1, verso 1. E assim diz a palavra de Deus. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Osés, que quer dizer salvação, né? Ele é filho de Beri. Beri, que quer dizer o bem. Ou em outras traduções, quer dizer como um poço de água, ou um poço de Jacó, dando a entender que era o bem, que promove vida. Porque justamente numa área desértica, onde você encontrava o poço representa a vida, porque justamente as pessoas podiam saciar a sua sede. Então ele diz, esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Osés, que quer dizer salvação, filho de Beri, que quer dizer o bem, ou poço de Jacó, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Todos eles da terra de Judá. Então foi na época desses 4 reinos de Judá, apesar que ele não profetizou no reino de Judá, apenas como indicativo histórico, tá bem? E de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. Então, aqui está um apontamento que ele estava em Jeroboão. Cleiton, é o Jeroboão que era o serviçal de Salomão, que justamente ficou
o rei das 10 tribos. Não, ele faz parte lá da dinastia do rei Jeroboão. Esse é o Jeroboão II, tá bem? Não é o Jeroboão I. E aí no capítulo 2 vai dar a missão de Oséias. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez, por meio de Oséias, ao povo de Israel, ele disse: Oséias, vai e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta, eles foram infiéis e me abandonaram. Então, essa já é a ideia primordial que eu já disse. Deus, marido, esposa a nação israelita esquece a aliança feita com Deus e passa a ser infiel, passa justamente a trair Deus com outro marido, que é chamado de Baal. Então, esta ideia de Baal com a nação, nascem filhos da prostituição, que são homens impuros, homens entregues ao pecado. Por isso que ele tinha que casar com a prostituta, e os filhos da prostituta seriam filhos da prostituição, que você quer seria filho do profeta, porque senão seria uma relação extremamente pura, né? Entre marido e mulher, sem prostituição e tudo. Tá bem? Provavelmente Oséias era natural do Reino do Norte, até porque o cara tinha total conhecimento lá da história. Ele vai falar sobre 6 reis do Reino do Norte, ele vai falar sobre as circunstâncias, ele vai falar sobre topografia, ele vai falar sobre montes, ele vai falar sobre cidades. Então, provavelmente, ele era da mesma cidade lá do Reino do Norte. Tá bem? Ele, além de ter dirigido a mensagem para o Reino do Norte, ele também profetiza diversas mensagens contra o reino de Judá. Um deles ele até fala: eu serei traça para Israel e câncer para Judá, demonstrando que ele ia cometer um mal também a Judá, porque estava cometendo grandes erros. Até porque, por exemplo, desses 6 reis, desses 4 reis que ele falou, que foi Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, Uzias quis justamente fazer os trabalhos sacerdotais, morreu com a lepra. Jotão foi um bom rei, mas deixou idolatria. Em razão disso, Acás se aproveitou desta permissão do pai. E o que foi que o Acás fez? Estabeleceu a idolatria em Israel e levou o país a uma das maiores depravações espirituais. Somente Ezequias, que fez o reavivamento espiritual, que foi um rei de extrema responsabilidade, mas no finalzinho da vida acabou cometendo alguns atos que já comentamos lá acerca da comitiva da Babilônia que apareceu lá em Judá. Tá bem? No que pese, Oséias tenha iniciado seu ato profético no reinado de Jeroboão II, ele é um sucessor do profeta Amós, que o profeta Amós iniciou o seu ato profético no início do reinado de Jeroboão II, né? Já Oséias, Amós foi no início do reinado de Jeroboão II, Oséias foi no final do reinado de Jeroboão II. Lembrando também que Jonas, aquele profeta Jonas da baleia, também profetizou para Jeroboão II. É só dar uma lida lá em 2 Reis, capítulo 14. E lembrando que o reinado de Jeroboão II foi um dos reinados mais prósperos para a nação. Mas isso não representava distribuição de renda. Representava uma desigualdade social, porque os ricos estavam ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, porque os ricos fraudavam a justiça, fraudavam o direito, fraudavam a balança, roubavam o povo, os sacerdotes exploravam o povo. Então, dada essa visão aí, Amós vai ter o caráter mais social, mas Oséias também bate no caráter social, mas a ideia mais da idolatria, né? A ideia de Oséias é mais idolatria, Amós é mais a desigualdade social, tá bem? Então, contemporâneos a Oséias, vamos ter no Reino do Norte, vamos ter Amós, que ele sucede a Amós, Jonas, da baleia. No Reino de Judá, lá com Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, vamos encontrar o profeta Isaías e o profeta Miqueias. Isaías no palácio lá de Judá e Miqueias com o povo lá também, jogando duro lá. Muito bom. A história dos reis que Oséias vai apontar, vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 14 ao capítulo 20.
Muito interessante, o qual convido a leitura de vocês. Vocês vão encontrar lá de Jeroboão II, o último rei do Israel do Norte, que é o Reino do Norte, que é chamado Israel, que é chamado Osés também, que não é Osés o profeta, é Osés o rei. Tá bem? A datação de Osés é bastante interessante. Ele profetizou de 753 a 715. Lembrando que Israel do Norte, o Reino do Norte, Israel, foi destruído pelos assírios em 722. Então, de 722 a 715, ele praticamente durante 13 anos, ele passou ainda a exortar para o povo, olha, vai ter a salvação, Deus é redentor, Deus é misericordioso. Agora, desde que você repare essa conduta equivocada que vocês estão fazendo e direcione os seus passos, o seu pensamento e as suas condutas para Deus. Tá bem? Muito lindo. Então, ele teve um ministério extremamente longo. O ministério profético de Osés foi cerca de 40 anos, né? Muito longo o ministério profético. No que pese, em Osés capítulo 9, ele vai apontar que, em razão dessas profecias, o povo fazia armadilha para ele, até no templo tentava matar ele. Então, provavelmente teve sérios problemas aí na sua caminhada profética, tá? Os reis que Osés participou foi, depois de Jeroboão II, vem seu filho Zacarias, e, assim, dentro desses reis, dos 6 monarcas, 4 foram assassinados. Aí veio Jeroboão II, depois vamos ter o quê? Zacarias é assassinado por Salum. Salum é assassinado por Menahem. Menahem tem o filho Pecaías. Pecaías é morto pelo oficial Peca. E Peca é morto pelo seu oficial também chamado Osés, que é o último rei, onde os assírios, através de Salamazé, ele atacam justamente a Israel do Norte, domina, tributa ao povo, só que aí justamente Osés, que é o último rei, passa a ter contato com rei So, do Egito, e deixa de pagar o tributo. Quando ele deixa de pagar o tributo, a Síria, que era a grande potência mundial, vai para cima do israelita, do pessoal do Israel do Norte, e destrói totalmente, e depois coloca outros povos de todo o mundo, lá de 6 nações, lá no local onde eles estavam, e aí formam os chamados samaritanos, o tão odiado pelos judeus, chamado samaritano. Tá bem? No livro de Osés, vamos ouvir falar bastante a respeito da tribo de Efraim. Quando ele fala, Efraim, você que antigamente falava e era respeitado, hoje não vale de nada, porque idólatra. Toda vez que ele fizer referência a Efraim, ele faz referência à nação israelita. Por quê? Porque dentro das 10 tribos que formaram a nação israelita, a tribo de Efraim era a tribo mais forte. Então, por ser a tribo mais forte e mais respeitada, ele vai direcionar como Efraim. Assim também como Isaías faz a mesma coisa, como Miqueias vai fazer a mesma coisa, como Amós também vai apontar. Quando aparecer Efraim na Bíblia, nos livros proféticos, faz referência a Israel, ao reino de Israel, ao reino do norte. Tá bem? Porque era a tribo mais forte, como o reino do sul também é chamado de Judá, porque Judá foi justamente a tribo mais forte entre Benjamim e Judá. Benjamim foi justamente acoplada a Judá. Tá bem? Obviamente que depois do rei Jeroboão II, eu já até mencionei aqui, prevaleceu uma anarquia, né, onde rei matando rei, tanto que dos 6 reis, 4 foram assassinados, e isso já dá para imaginar o momento histórico que esse profeta estava vivendo, que era um momento de grave instabilidade. Então, em razão disso, Osés ele vai se concentrar na desobediência moral de Israel. Opa, você não está cumprindo a aliança. A violação da aliança de Deus, porque dizer, opa, você está cultuando a Baal, você não está cumprindo a aliança de Deus, o pacto feito com Moisés. E o terceiro, ele vai anunciar um castigo que era iminente, um castigo que iria acontecer há pouco mais de 20 anos do início da profecia dele, e isso traria grandes complicações, né? Porque realmente os assírios, diferente dos babilônios, até a história conta que os assírios eram extremamente perversos, né?
queimava vivo, jogava futebol com a cabeça dos inimigos, né, empalava vivo. Então era um cara, tanto é que tem apontamento que as mulheres que estavam grávidas, eles rasgaram a barriga das mulheres para tirar os bebês, justamente para acabar com a nação, para matando geral. Então, você imaginar o tamanho do problema que ele já estava dizendo, rapaz, isso vai acontecer, como de fato ele aponta. Né? É um livro extremamente profético, desculpe, é um livro profético altamente histórico. Porque se você ler 2 Reis, capítulo 14, ao capítulo 20, ele vai apontar lá a morte dos reis, o que aconteceu, as sucessões. Ele fala de uma forma bastante indireta. Vale muito a leitura, tá bem? Principais personagens, vamos encontrar Osés, o qual eu já falei, que ele faz essa referência a um marido fiel, né? Ele o profeta, como se fosse Deus, né? Na ideia de Deus, e sua noiva infiel, que é justamente a sua esposa, que é Gomer, que faz referência à nação israelita. Isso aqui nós já apresentamos, tá bem? Então, esse casamento, ele refletia o relacionamento de Deus com Israel. Vamos falar também sobre Gomer, que é a prostituta, né? Que se tornou esposa de Osés, não tem muita informação a respeito dela, ela vai aparecer no capítulo 1, mas no capítulo 3, Deus vai falar, olha, vai lá e compra uma mulher adúltera, que ama o seu amante, e pague o preço por ela. Alguns historiadores vão entender, alguns teólogos vão apontar que ele seria outra mulher. Eu acredito que seja a própria Gomer, porque no capítulo 1 ele se casa, tem os 3 filhos, no capítulo 2 ela vai trair ele com um amante, provavelmente foi para a prostituição, deve ter feito dívida, foi feita escrava, porque justamente era uma ideia local, e aí ele vai lá e compra aquela mulher, mas não mantém relações sexuais com ela, justamente essa abstinência, apontando que era o momento em que Israel ficaria sem o seu marido, ficaria sem Deus, porque ele seria largado pelo mundo. Eles iriam procurar o amante, não encontrava, e então eles se dariam conta de quanto o marido era fiel, amoroso, e iria valer a pena voltar a amar o marido. E é justamente isso que aconteceu. O povo de Deus foi assolado por um mal maior, que foi os assírios, depois foi jogado no mundo, passou muitas complicações. Posteriormente, quando houve o decreto de Ciro, eles voltaram e passaram a cultuar a Deus. Tá bem? Aqui, a ideia primordial do livro tem uma ideia muito legal, porque no hebraico, ser infiel ou adulterar ou trair a mulher significa zaná. E esse zaná, ela entra em duplo sentido. Pode ser tanta prostituição comum, diga-se, com a relação sexual ilícita com outra pessoa, ou como aquela relação sexual chamada, a prostituição religiosa ou ritual. Porque existia também nos templos de Baal, existiam mulheres que serviam o templo, que eram prostitutas do templo. Então, homens com problemas de fertilidade iam até o templo, pagavam essas prostitutas, mantinha relações sexuais com ela e, posteriormente, teria o dom da fertilidade, esse direito à fertilidade, né, que é uma grande mentira. Então, a ideia, o hebraico de zaná, tanto dá essas duas ideias, né? Relações sexuais ilícitas, seja a comum, ou seja a ritual ou a religiosa, também. Lembrando que ambas a prostituição é condenado pela Torá, né? Tanto lá em Levítico, capítulo 19, verso 29, como Deuteronômio 23, capítulo 17, vai proibir o povo de Deus se misturar com prostitutas. Tá bem? Isso é definido. Então, isso é um grave erro cometido pelo povo de Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Além de Osés e Gomer, agora vamos falar sobre os filhos, né? Que Deus determinou que Osés tivesse com Gomer, ou que Gomer teve fora, né? Até porque ela era prostituta, não tinha como ter a garantia que seriam filhos dele, que provavelmente era filho de prostituição, tá? Então, esses filhos, Deus determinou que fossem colocados nomes
que ilustraria esse relacionamento de Deus com Israel. Um exemplo. Lá em Oséias capítulo 1, verso 4, qual convido a leitura, assim diz: o Senhor Deus disse a Oséias. Um minuto só. Oséias capítulo 1, verso 4. O Senhor Deus disse a Oséias: ponha no menino, no seu filho, o filho da prostituta, o nome de Israel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Israel. E no vale de Israel, destruirei o poder militar de Israel. O que isso significa? O que esse rei fez? Basta vocês lerem 2 Reis, capítulo 10, verso 11. Desculpe, 2 Reis, capítulo 10, 2 Reis, capítulo 10 e capítulo 11, né? Por que vai acontecer? Esse rei Jeú, lembra Elias fugiu da rainha Jezabel? Deus fala o que para ele? Volte, né? Porque inúmeros não dobraram o joelho a Baal. Volte, faça Eliseu seu sucessor, faça Azar rei da Síria, que Eliseu iria coroar o rei da Síria, e vá coroar o rei de Israel, chamado Jeú. Porque Jeú terá a responsabilidade de acabar com toda a dinastia do rei Acabe. Então, o que esse rei Jeú fez? Aproveitou justamente que o rei Jorão, que era o rei de Israel, e o rei de Acasias, que era de Judá, participaram de uma guerra contra o rei Ben-Hadad. E o que aconteceu? O rei Jorão ficou ferido. E aí o rei Jeú aproveitou e matou Jorão, matou Acasias, porque Acasias tinha parentela com o rei Acabe, e a ordenança de Deus para Jeú era acabar com toda a dinastia do rei Acabe. E o rei de Judá, lembrando, o rei Acabe, o filho do rei Acabe, chamado Jorão, era rei de Israel. A filha do rei Acabe, chamado Atalia, era rainha de Judá, porque seu filho, Acasias, né, foi falar com Jorão. Quando os dois estavam juntos, Jeú matou os dois, que eram da mesma família. Só que Jeú cometeu um grande erro. Quando Jeú matou os dois reis, matou Jezabel, e estava passando pelo vale de Jezreel, ele encontrou uma comitiva de 42 judeus do povo de Jerusalém, que estava subindo para dar presentes ao rei, porque ele soube que o rei estava em Samaria. Então, no caminho, no vale de Israel, Jeú perguntou: quem são vocês? Eu sou parente do rei Acasias. Mas era para ele ter perguntado como era o tipo de parente. Provavelmente a parentela dele era por parte do pai. E o que aconteceu? Jeú matou os 42 homens que foram levar presente para o rei que estava em Samaria. Em razão disso, Deus falou: opa, você cometeu um erro em Vale de Israel. Por isso que aqui está a ideia profética. Em razão disso, coloque o nome do seu primeiro filho de Israel. Porque no Vale de Israel, eu destruirei o poder militar de Israel em razão de um erro cometido pelo rei Jeú. A segunda filha, o segundo filho do profeta, ou da prostituta, chamado de Lo-Ruama, que quer dizer não amada. Vai estar no capítulo 1, verso 6, que assim diz: depois, Gomer deu à luz a filha, e o Senhor disse a Oséias: ponha na menina o nome de não amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel e não a perdoarei. Por que não iria perdoar? Porque os assírios iria destruir. Então, Lo-Ruama quer dizer não amado. O terceiro filho, que é o terceiro personagem, vai estar no verso 8, capítulo 1, verso 8, que é o menino, né? Chamado Lo-Amim, quer dizer não meu povo. Vai dizer assim, ó, verso 8. Depois que desmamou Lo-Ruama, ou não amada, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor Deus disse a Oséias: ponha no menino o nome de não meu povo, pois o povo de Israel não é mais o meu povo e eu não sou mais o Deus dele. Em razão disso daqui, os teólogos até apontam que lá no livro de Romanos, capítulo 11,
que justamente o apóstolo Paulo vai apontar acerca daquela questão dos ramos enxertados, os ramos da oliveira que são quebrados, e justamente eles são o povo de Deus, o povo eleito. Como o povo eleito deixou Deus, Deus fez um processo de inversão para chamar os gentios mais para perto da palavra e assim disseminar a palavra por todo o mundo. Então, isso é essa profecia aqui de não, meu povo, teve uma extensão lá e muito bem retratada em Romanos, capítulo 11. Agora imagine a vida desse profeta, né? A vida dessas crianças, né? Chamado não amada, não meu povo, Gisrael. É complicado, né? Inclusive, uma coisa que eu não poderia esquecer, que como o tema principal do livro é o amor de Deus, e esse amor leal do Senhor, o profeta Osés também é chamado de João, o João do Antigo Testamento, porque João, no Novo Testamento, é chamado de o profeta do amor, e aqui o profeta do amor no Antigo Testamento é apelidado, chamado o nosso amigo, o nosso profeta Osés. Para finalizar, pessoal, tem 5 minutos, o esboço. Professor, como é que dá uma lida mais fácil nesse livro? Divida ele em 3 partes. Muito tranquilo. Três partes bem fáceis. Primeiro, vai tratar sobre a mulher adúltera, sobre Gomer, né? E o marido fiel, né? Que vai falar sobre o profeta Osés, vai falar sobre a mulher adúltera, que é Gomer, e o marido fiel, que quer dizer Osés. Gomer representa a nação israelita e o profeta Osés representa Deus, né? E ela vai justamente cometer infidelidade. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, capítulo 1 ele casa-se com ela, tem 3 filhos, capítulo 2 ela trai ele, no capítulo 3 ele restabelece, ele recebe ela de volta, fazendo um ato profético do que Deus faria com a nação. Fiz aliança com você, você me traiu, você praticou idolatria, você sofreu, porque como de fato ela também sofreu, porque ela virou escrava, depois ele vai lá e restabelece, dando liberdade, dando amor e dando justamente essa proteção, né, abençoada de Deus. Então, essa é a ideia. Capítulo 1 ao capítulo 3, mulher adúltera e marido fiel. Segunda parte do livro de Osés vai tratar sobre o quê? A condenação dos sacerdotes. É muito bala, porque Osés, no momento que ele começa a apontar lá os seus atos proféticos, ele direciona as suas profecias também para os sacerdotes, que eles, opa, vocês são os mensageiros de Deus. Vocês são os conhecedores da palavra. Vocês são os sabedores, né, dos atos magníficos de Deus. E vocês simplesmente passaram a praticar idolatria. E o povo está seguindo vocês. Então, o maior culpado é também o sacerdote. Então, a condenação dos sacerdotes, se ele vai falar de Osés da esposa, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar sobre a condenação aos sacerdotes do capítulo 4 ao capítulo 6. Ele vai fazer do capítulo 4 ao capítulo 6 é só contra os sacerdotes. Inclusive, ele passa a apontar que esses sacerdotes, além de serem idólatras, e inclusive permitir que o povo cometesse a idolatria, eles, justamente na estrada de Siquém, eles roubavam e matavam as pessoas. Imaginem que sacerdotes eram esses, né? Então, a palavra tinha que vir justamente pesada. Em razão disso, o profeta diversas vezes foi perseguido para tentar matar ele, né? Ele fala isso no Osés capítulo 9, bastante interessante. Na primeira parte, esposa e profeta. Segunda parte, condenação do sacerdote. E a terceira parte aqui, ele vai direcionar para reis e para o povo israelita. E a terceira parte, ele vai falar sobre Israel como a nação adúltera e o Senhor como fiel, como marido fiel. E a partir daqui, ele vai falar sobre aliança, sobre a idolatria e sobre a restauração, que eu convido todos a ler do capítulo 11 ao capítulo 14, em especial o capítulo 14, que é a parte final, ele vai falar sobre chuva, né, sobre a chuva que seria o Senhor. E para finalizar essa apresentação, eu peço por gentileza que os irmãos
Abram o livro de vocês em Oséias capítulo 14. No último verso. Último capítulo, no último verso. Só para a gente finalizar. Uma advertência magnífica que contém no livro de Oséias, né? Uma coisa muito linda, né? E aqui ele vai dizer, em Oséias, capítulo 14, no último verso, que é o verso 9, ele vai dizer assim, ó, que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, lembra lá Salmo 1, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. A paz. Assim eu finalizo essa abordagem a respeito do livro de Oséias.